Todos nós nascemos ricos, todos nós nascemos abençoados. E depois que você escolheu, o que você está fazendo para poder ir no sentido daquilo que você escolheu? Você precisa ter um propósito. Então, quando você tem um propósito, se determina, come, bebe e dorme e se dedica 16 horas por dia naquele propósito, aí vem a energia superior e diz para você, amém, seja feita a vossa vontade. Então, qual é a sua vontade? Qual que é o seu propósito? O que você está buscando? E com certeza você vai alcançar. Não tem para A, para B, para C, gênero, cor de pele, não tem nada disso. Tem fé. Eu também concordo, acho que o trabalho vence tudo, né? Eu costumo dizer que é o tempo de Deus. Que Deus? O seu Deus. Aquele que está dentro de você. Não é o seu tempo, né? Não, mas você produz esse tempo à medida que você acredita e se dedica a fazer aquilo. Você quer ganhar dinheiro? Então, qualquer coisa que você faça 16 horas por isso, se você fizer um podcast, o seu podcast tiver um horário marcado, tipo assim, olha, eu só posso fazer 40 minutos, então não vai rolar. Se você tem um podcast que você realmente tem um conteúdo para compartilhar e você faz com determinação, querendo acrescentar na vida das pessoas, vai acontecer o que acontece com o seu podcast. Seu podcast não é o que é por acaso. É que você traz coisas realmente com a intenção de ser algo que vai deixar uma marca, que compartilha coisas, conteúdos positivos para acrescentar na vida das pessoas. Aí as pessoas querem ouvir, elas querem buscar aquilo. Nós somos emocionais, porque nós precisamos compartilhar os nossos conhecimentos, a nossa vivência, o nosso aprendizado, as histórias. Então, na realidade, é isso. Você faz as escolhas. Você, olha, eu pensei em fazer isso e consegui. Pensei em fazer tal coisa e consegui. Então, mas você não ficou pensando e dormindo até meio-dia. Não. Você tem que ir atrás e ficar aquilo, entendeu? Para tentar conseguir passar na frente pelo esforço mesmo. Por quê? Porque a minha vontade era tanta de aprender que talvez aquela pessoa que já tinha um dom natural muito mais fácil não se acomodou, né? Porque acontece muito isso, a pessoa se acomodar, falar, não, cheguei no estágio, não preciso aprender mais. E nunca a gente chega nesse estágio, né? Às vezes as pessoas olham pra você e falam assim, Vilela, você é brilhante. Então, todos nós somos brilhantes. De alguma forma, né? Como é que você tá pulindo esse seu brilho? Como é que você pule o seu diamante do dia a dia? Porque todos nós podemos tudo, temos o mesmo cérebro, a mesma capacidade de pensar, de imaginar, de desenvolver a nossa inteligência, e só que alguns focam em determinadas coisas e fica melhor naquilo. Então, faça a sua escolha e foca, se dedica, come, bebe, dorme aquilo, que você com certeza vai conseguir atingir o seu objetivo. E eu queria ser poderoso como a minha mãe. Era um exemplo, e ela me fortalecia, conseguia cuidar e conduzir 8 filhos, morando numa favela. E eu queria ter aquele poder que a minha mãe tinha. Quando a minha mãe faleceu, eu tinha 7 anos e meio. E eu falei, como é que eu vou fazer agora para poder deixar o legado que a minha mãe deixou? Porque para mim, minha mãe é imortal. Porque para mim morre só quem é esquecido. Como a minha mãe não foi esquecida, para mim ela é permanente. É imortal. Mas na época, como foi isso para você? Com 7 anos e meio? Olha, minha mãe me ensinou uma coisa muito forte, Vilela. Quando o sol entrava na festa do meu barraco de manhã, a minha mãe fazia a gente pôr o joelho e agradecer o privilégio de estar vendo o sol, o direito de mais um dia. Quando ela faleceu, eu estava tão forte nos meus valores que eu entendi que o recado dela era pra gente valorizar o tempo, que o tempo acaba. E eu entendi que o tempo da minha mãe acabou e eu não sofri. Eu só quis dar continuidade ao que ela fazia, que era cuidar das pessoas, ter a importância que ela tinha, pra eu continuar. Você pegou o propósito dela pra você. Isso. Eu não sabia o significado da palavra propósito, porque eu nem ia na escola. Mas eu entendi que eu queria ter o poder da minha mãe. Olha onde é que eu fui buscar o poder. Eu arrumei um trabalho com 8 anos de idade para sacar carvão. E com o dinheiro que eu sacava carvão, eu trabalhava 12 horas por dia, porque minha mãe sempre me ensinou que o dia tem 24 horas. Ninguém precisa mais que 8 para dormir. Então eu sabia que sobrava 16. Eu trabalhava 12 horas sacando carvão com 8 anos e eu não achava que era exploração, que era trabalho escravo. Eu achava que era a oportunidade de eu ser importante, de eu buscar o meu grau de importância. Com aquilo eu conseguia ganhar um pouco mais de meio salário. Mas olha que interessante, eu pegava o meu meio salário, levava para casa e eu conseguia pôr na mesa café com leite e pão com manteiga, porque o papai só conseguia arroz com feijão e o ovo porque a gente tinha uma galinha. Mas eu era o cara que complementava e conseguia pôr na mesa café da manhã, sendo o filho mais novo de 8 irmãos. Aquilo me dava um grau de importância, eu me sentia o máximo e aquilo para mim virou propósito. O que eu posso fazer para somar na vida do outro? Eu mudei de endereço, mudei de estrutura, os tempos passaram. Para mim os tempos não foram difíceis, foram sendo diferentes. E o meu propósito continua o mesmo. Todos os dias eu saio de manhã com um propósito muito claro.
de saber o que hoje eu posso fazer para fazer diferença a partir de mim, cuidando de mim e em seguida o que eu posso fazer para somar na vida de mais alguém, começando com os meus. Quando você levanta de manhã com um propósito claro de somar na vida do próximo. Todos nós temos capacidade de empreender, capacidade de fazer em benefício do outro. E as pessoas têm dificuldade. Ah, mas você passou tempos difíceis. Não, os tempos não foram difíceis, foram diferentes. Eu fui feliz a vida inteira. É o propósito, é o ponto de vista. Como é que você está olhando as coisas? No meu ponto de vista, que eu tenho muita fé, Deus não sacaneia ninguém. São fases que você vai passando e vai adquirindo anticorpos. Meus filhos são tudo frágeis e eu tenho anticorpos. Então, assim, eu sou privilegiado. Então, assim, você já nasce na condição para ser forte, para ser resiliente. Quando você nasce nessa condição, você nasce com mais possibilidade de ir para a próxima fase e de ser resiliente para cada fase que aparece. Porque a natureza é perfeita. Ela te cria naquela situação, você faz as melhores escolhas, porque eu morava na favela. Na favela você pode fazer escolhas. É só você copiar. Escolhe aquilo que o outro escolheu e está dando certo. Porque quando você erra na escolha, começa a dar errado muito cedo. Quando você percebe que tem pessoas que fizeram escolhas diferentes que deu certo, copia. Eu copiei os meninos que carregavam marmita, porque os outros meninos que carregavam outro tipo de coisa duravam menos. Você já viu que podia ter problema se você entrasse. Tinha duas escolhas, você escolheu Por que eu escolheria uma coisa que eu tô vendo que tá acabando rápido? Que dá mais dinheiro, mas que acaba rápido. Eu não sou mais honesto ou mais inteligente, eu só fiz uma escolha melhor. Eu só copiei aquilo que dava certo. Então eu acho que todos nós podemos fazer isso. Vê o que tá dando certo? Copia. É simples assim. Empreendedorismo para mim é comportamento, jeito de pensar, atitude e assumir responsabilidade como aquele problema é seu. Existe problema? Existe. De quem que é o problema? Seu. Então você começou a empreender. Ganha esse dinheiro fazendo qualquer coisa de forma lícita, você vai ganhar dinheiro. Ilícita também, só que não vai durar. Mas se você fizer de forma lícita, você consegue fazer uma trajetória e deixar um legado. E quem vai ajudar você em todos os sentidos é uma pessoa. Então não subestime, aprenda a conviver com pessoas, aprenda a lidar com pessoas, a conviver com os diferentes. As pessoas são boas, elas só são diferentes. E graças a essa direção e essa fortaleza de valores que minha mãe deixou, mesmo convivendo comigo só 7 anos e meio, graças a esses valores, eu consegui crescer forte, com a cabeça boa, fortalecido nos valores. O dinheiro você ganha por consequência. Precisou vir uma pandemia para nós percebermos o valor e a necessidade que nós temos do outro, a falta que nós temos de um abraço, o quanto nós precisamos nos conectar e cuidar uns dos outros, porque se um não estiver bem, põe em risco todos os outros. Precisou vir uma pandemia para a gente baixar a bola e perceber que nós precisamos começar de novo e melhorar como pessoa, crescer como ser humano.